Olá, olá, para você que está aí de casa, boa tarde. Eu sou Isabela Meleiro e eu estou fazendo a moderação aqui do palco New Horizons da CP Digital Brasília. Muito boa tarde para você que está aí de casa, para você que está acompanhando esse segundo dia aqui com a gente. Primeiramente, eu queria começar aqui agradecendo algumas pessoas que estão contribuindo e muito, muito mesmo para fazer com que esse palco aconteça redondinho, para que você aí de casa consiga assistir a gente da melhor forma possível, para que a gente coloque todas as palestras no ar e vocês acompanhem todo o conteúdo, toda a informação que a gente traz aqui. Queria lembrar que a gente queria dar um agradecimento aí para o Marco, para a Letícia, para o Felipe, Igor, Stephanie, também para a Mai, para a Biga, Yolanda, Bruno Viana, toda essa galera que contribui aqui nos bastidores para fazer com que esse streaming aconteça. Bom, obrigada, é isso. Agora eu vou colocar aqui no palco duas pessoas que vão iniciar uma palestra bem interessante. O Cristiano Borba, aqui, já está aqui com a gente, e a Fernanda Muniz. Vocês podem desmutar o microfone aí de vocês? Tá? Olá, tudo bem? Olá, boa tarde. Olá, tudo bem? Boa tarde. Gente, o Cristiano e a Fernanda, eles vão falar sobre como pensar as cidades na pós-pandemia num mundo tão volátil. Bom, eu já fiz aqui a introdução, mas agora eu vou passar a bola para vocês e podem seguir aí, pessoal. Obrigada, Isabela. Obrigado. Conforme a gente combinou, né, Fernanda, eu inicio, depois passo a bola para você. Beleza. Bom, primeiro de tudo, agradecer a Campus Party, muito feliz de estar participando desse evento, já acompanho há tanto tempo. Também muito feliz de estar compondo essa delegação pernambucana na sessão de Brasília. Então, agradecer especialmente a Cláudia Nascimento, que fez o convite e possibilitou que eu estivesse aqui hoje. Bom, vou me apresentar rapidinho, acho que a maioria das pessoas certamente não me conhece. Bom, sou Cristiano Borba. Minha formação inicial em arquitetura e urbanismo, depois um doutorado em desenvolvimento urbano. Desde 2008 eu sou funcionário na Fundação Joaquim Nabuco, entrei como arquiteto, passei pela área de pesquisa. Fundação Joaquim Nabuco sediada no Recife, né? E, bom, até 2019 eu coordenei lá um programa institucional chamado Educação pela Cidade. Infelizmente, dada a volatilidade do serviço público brasileiro, as coisas nunca saíram exatamente do jeito que a gente queria, mas foi um período bem interessante, inclusive para me aproximar mais dessa relação entre cidade e tecnologia. E nesse percurso todo também eu tive uma atuação fora da academia, fora da instituição, com prática de inovação cidadã e participação cidadã, na fundação do Grupo Direitos Urbanos, que depois atuou fortemente no Costelita, produzindo alguns livros, alguns filmes, e sempre com o tema da cidade. E, bom, para hoje, o que eu pensei em fazer foi, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, falar rapidamente, mostrar algumas imagens para suscitar a discussão. Pronto. Então, o tema do momento é cidade pós-pandemia, né? No início do isolamento social, era uma coisa que me inquietava, eu disse, ninguém está falando da cidade, e agora eu acho que está todo mundo falando, ainda bem, né? Bom, algumas coisas com relação a essas visões da cidade, as narrativas por trás, me inquietam especialmente. Esse primeiro de tudo, que eu acho que todo mundo criou um sentimento de ansiedade ao ver as cidades vazias, né? Aquela coisa sem gente nas ruas e tal. Mas é bom lembrar que isso é quase que uma ficha caindo, né? Porque
cenários distópicos já vinham nos preparando para isso. Eu abri aqui com essa imagem do filme Recife Frio, de Kleber Mendonça Filho, que já trazia assim, uma visão absolutamente impensável do que seria Recife, mas depois eu acho que as pessoas, quando se depararam de fato com isso, não se chocaram mais do que talvez devessem. Até porque a gente teve experiências anteriores de cidade, ou melhor, de destruição de cidade, transformação de cidade, muito severas nas cidades brasileiras, né? Recife, principalmente, teve 100 anos antes do filme de Kleber, o filme é de 2009, 100 anos antes, começo do século XX, boa parte do centro do Recife foi totalmente arrasada, justificativa de ampliação do porto, mas também de uma certa higienização, né? As cidades europeias vinham, e brasileiras vinham de seguidas epidemias, e um dos princípios era de arejar, de abrir a cidade, de transformar. E, bom, quer dizer, parece que não foi suficiente, né? Ao longo da história a gente viu que destruir não é exatamente a solução. E, bem recentemente, curioso que uma das poucas ruas que sobraram, pelo menos enquanto traçado dessa destruição do começo do século XX no Recife, foi a Rua do Bom Jesus, eleita pela Architectural Digest, a revista de arquitetura internacional, como uma das ruas mais bonitas do mundo. E a foto da matéria foi justamente essa que vocês estão vendo aí. Essa matéria saiu há pouquíssimo tempo, quer dizer, já estava em pandemia com as cidades vazias, e a foto que me aparece é da rua praticamente vazia, né? E nesse momento, como o texto era, vamos dizer assim, simpático e elogioso, acho que ninguém estranhou. Assim, na verdade, retomou aquela mania de fotógrafos urbanos, desde o advento da fotografia, de mostrar a cidade sem ninguém nas ruas, né? E bom... outra coisa que me chamou muita atenção foi muito falado, essa relação da cidade com a natureza, com o meio ambiente e tal. Acho que todo mundo viu aquelas imagens supostas imagens, né, de golfinhos nos canais de Veneza, de elefantes invadindo plantações na China e tal. E essa eu achei muito engraçada. Esse rapaz, Andrew Beecher, eu não sei quem é ele, mas encontrei pelo Twitter, ele apresentou essa imagem, seria da cidade de Buffalo, nos Estados Unidos, e dizendo, olha, os búfalos estão voltando à cidade de Buffalo. E acho que muita gente engoliu, e outras certamente não engoliram. Outras notaram que era uma montagem engraçada, curiosa, mas certamente é uma montagem, né? Não chegou, os búfalos não chegaram a entrar em Buffalo, mas com todo mundo dentro de casa e alguém chegando e mostrando uma imagem dessa diante de uma narrativa que estava sendo construída, muita gente acreditou, né? A gente aqui no Brasil, e Recife especificamente, não podia ficar de fora. Essa matéria do Diário de Pernambuco foi em abril, traz essa imagem engraçada de capivaras pastando na beira do rio Capibaribe, né, e dizendo que elas retomam as margens do rio Capibaribe. Essa é o mais engraçado de tudo, assim, porque a imagem, na verdade, depois se descobriu, até o jornal concorrente, o Jornal do Comércio, depois fez uma matéria com o autor da imagem, o Fábio Lopes, ela foi feita ano passado. Quer dizer, as capivaras sempre existiram no Recife, na beira do rio Capibaribe. Não foi por causa da pandemia que elas apareceram, e muito menos essa imagem tinha sido durante a pandemia, mas por conta de grupos de WhatsApp, quer dizer, as pessoas começaram a circular essa imagem e viralizou, e, enfim, o imaginário recifense da coisa da capivara, né? O rio Capibaribe seria o rio das capivaras, e certamente sensibilizados pelas histórias lá dos golfinhos de Veneza, que também depois se soube que não era em Veneza, se criou toda essa celeuma. Quer dizer, as pessoas não estavam olhando para a cidade, para a beira do rio, quando a cidade estava ocupada, quando a gente não estava em pandemia, quando a gente não estava dentro de casa, né? Parece meio estranho que a gente só acredite nas coisas reais depois que
entra no estado de exceção e, enfim, fica se guiando por imagens na internet. Por outro lado, tem o oposto, né, outra face da moeda, isso aí tudo. Em outras discussões sobre essa questão de pré, durante e pós-pandemia, eu já coloquei várias vezes. A gente vive, nós, classe média, que estamos aqui falando no Brasil, a gente vive numa cidade que é nossa, mas que não é a cidade como um todo, né? Existe uma boa parte das pessoas no nosso mesmo território que praticamente não pararam, que praticamente não se isolaram, porque não puderam, porque, enfim, por todas as questões de desigualdade, diferença que a gente sabe. Essa imagem foi na matéria da Marco Zero Conteúdo, né, um coletivo de jornalismo investigativo do Recife, na CEASA de Pernambuco, Centro de Abastecimento. A gente sabe que é durante a pandemia, porque está todo mundo de máscara, não todo mundo, mas, né, algumas pessoas estão de máscara, não faria sentido que ela fosse anterior a esse momento, mas isolamento social não há, e assim, um local que sabidamente, onde houve mortes de trabalhadores, várias pessoas morreram por conta de Covid, né, nesse mesmo local aí onde a coisa estava acontecendo. Então, enquanto a gente estava olhando para as capivaras, tinha gente que não estava alterando praticamente nada a sua rotina. E, por fim, essa foto de Ian Marcelo Carpenter, que é um fotógrafo urbano no Rio de Janeiro, essa foto é no Rio de Janeiro, que estava trabalhando como entregador, né, nada mais contemporâneo do que isso. Jovens, ele é historiador e tal, mas um jovem brasileiro sem outras perspectivas de trabalho, trabalhando como entregador durante a pandemia, e pegando um ônibus no Rio de Janeiro, sacou a câmera e fez essa foto que circulou muito nos meios de imprensa e tal. Que, bom, eu acho que reforça aquilo que eu falei da imagem anterior da CEASA. Essa imagem certamente circulou muito mais do que a imagem da Marco Zero, mas mostra, de novo, esse cotidiano que permanece, né? Que é uma cidade pré, durante e pós-pandemia que vai se manter como sempre foi, né? E a gente parece que não está lembrando disso, quer dizer, nós que estamos aqui discutindo. Então, são essa volatilidade toda de narrativas, de percepções de mundo e de leitura de imagens, num momento realmente complicado, mas, enfim, que a gente não pode fazer de conta que estamos vivendo uma ficção, né? A gente está realmente vivendo a mesma coisa de sempre, com os nossos mesmos problemas de sempre, alguns ampliados, né? E para algumas pessoas bem mais ampliados. Pronto, era isso. Eu vou para não me alongar, a gente ter tempo de debater depois, eu deixo essa abertura de discussão. Tá aí meu e-mail, meu Instagram, meu Twitter na sequência. Se alguém quiser depois continuar a conversa fora do painel, ficam os contatos. Eu agradeço a vocês. E vamos ouvir Fernanda. Muito obrigada, Cristiano, pela sua apresentação. Eu também vou compartilhar um pouquinho aí com vocês. Uma apresentaçãozinha para a gente debater, um guia aí para a gente conversar, mas antes eu preciso, na minha alma, gritar: uau, por favor, quem estiver aí. O vizinho vai achar que eu estou doida, falando sozinha, mas, por favor, vocês colocam aí, porque, enfim, mesmo à distância, esse grito está na gente. Eu vou colocar aqui também minha tela com vocês. Por favor, não me deixem gritando sozinha. Vocês podem gritar nos comentários que eu consigo ver daqui. Vocês conseguem ver minha tela? Não. Conseguem? Está se conseguindo? Eu acho que sim. Ok. Eu espero que esteja me ouvindo. Cristiano, eu só te escuto. Então, se tu estiver me ouvindo, me diz um ok. Eu espero que sim. Estou lhe ouvindo. Tá vendo a apresentação também? Sim, sim. Show de bola. Bem,
Como o Cristiano estava falando e como a Isabela falou logo no início, fui convidada aqui para falar um pouquinho com vocês sobre essa pergunta e como pensar as cidades na pós-pandemia no mundo tão volátil. Eu devo dizer para vocês que quando o Cláudio ligou para mim e fez nega, meu telefone tocou, que já foi muito estranho, e quando eu olhei não era telemarketing, era Cláudio falando comigo, e eu, oxente, né? Eu, oxente, aqui de Pernambuco, como o Cristiano falou, eu sou de Pernambuco, o Cristiano também. Eu vi que tem pessoas de Alagoas, Maceió, né, São Paulo, Recife, Manaus e um monte de gente aí. Sejam bem-vindos. O Cláudio é um dos embaixadores da Campus Party, meu telefone toca, não era telemarketing, era Cláudio Nascimento. Ele nunca tinha me ligado. E aí ele fala, nega, tu aceitas falar na Campus Party? Bicho, pra quem me conhece, eu era louca, eu fui algumas vezes na Campus Party. E eu, enfim, quando ele me falou isso, na hora foi... Claro, eu nem escutei o resto. Imagina alguém ligar para você e falar assim, você quer participar na Campus Party? Você vai dizer o quê? Eu disse, sim, claro, óbvio, por favor, participo, sim. E aí, ele, depois de me dizer, ele fez, não, a pergunta é essa, como pensar as cidades na pós-pandemia num mundo tão volátil? Na hora que ele falou isso, eu juro que eu pensei, meu filho, me pergunte a forma da Coca-Cola, me pergunte como chegar na paz mundial, alguma coisa desse tipo, porque... Essa pergunta para mim, e aí ao longo da conversa aqui, vocês vão entender o que para mim foi tão estranho. Mas, de antemão, meu nome é Fernanda Muniz, eu trabalho na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui do estado de Pernambuco, mais precisamente gerenciando o Parque TEL, que é um parque tecnológico em eletroeletrônicas e tecnologias associadas. Pois bem, eu queria aí, quem conhece esse seriado, por favor, levanta a mão aí nos comentários, manda os seus emojis. Né? Dark é uma série que está fazendo muito sucesso agora, né? Para quem não conhece, é uma série da Netflix, eles têm em média 3 temporadas. É curtinho, mas assim, ele passa numa linha do tempo que você não entende muito bem a linha do tempo, presente, passado e futuro, é tudo muito misturado. E quem assistiu Dark, boa parte das pessoas, mesmo as 3 temporadas assistindo de fora, ou seja, não é um personagem de Dark, não sabia entender Dark. Algumas pessoas, minha prima precisou ver 3 vezes. Olha, criaram página no Instagram. Parece que tem um app para poder entender a cronologia, a ideia de Dark. Enfim, então imaginem só. A pessoa que está assistindo de fora de Dark. E, assim, aconteceu alguma coisa estranha nessa cidade e esse pessoal estava lá no meio. Ou seja, você de fora de Dark não está entendendo Dark, imagine o personagem de Dark. Imagine quem está vivendo lá dentro, que não tem não conhece o que está acontecendo na vida de fulaninho, ciclaninho e beltraninho. Está ali no meio do fuzuê. Agora imagine você chegar para alguém que está em Dark e falar assim, fala aí como é o pós-Dark. Eu não entendi o que está acontecendo no momento. Quem dirá o que vai acontecer no futuro? Mas aí a gente pode, como foi proposto, pensar um pouquinho. E aí eu queria dividir um pouquinho essa pergunta em algumas partes, para a gente continuar. Aqui é a nossa pergunta, e a ideia é como pensar. Então, para mim, o que seria pensar? O pensar, eu não sou da área de saúde, não sou da área, eu gosto de filosofar um pouquinho, mas não sou dessas áreas, eu sou economista, tá? Então, enfim, para mim, pensar, quando eu penso em pensar, normalmente, que você procurar, pensar está muito vinculado à percepção do mundo ao redor de si. A gente normalmente pensa com base em inputs, insights passados, coisas que a gente viveu, algumas coisas que a gente ouviu falar, ou seja, tudo muito focado no passado. A gente escuta, tem todos esses inputs de passado e pensa, né? O que aconteceu com o parente, enfim. Daí, Joe. Às vezes, assim, não, Fernanda, tem sim, tem alguns filmes, algumas projeções futuristas. Tem algumas coisas do futuro, sim. Algumas projeções, eu concordo, tem projeções. Eu trouxe até alguns filmes, por sinal, disso aí. Aqui tem Star Wars, né? Star Wars, naquela época, ele previu aí o holograma. E o que aconteceu nesse filme? O desequilíbrio da força, bem e mal brigando, guerra, enfim, fuzuê danado, né? A gente também tem ali, apesar dessa imagem estar muito ruim, mas o Oli e Eve, né? Até um desenho animado, rapaz. O desenho animado mostrava que a Terra estava cheia de terra, ou cheia de lixo, e a gente precisou
ir para os humanos, né? Precisavam ir para um outro lugar, viver num espaço com uma qualidade de vida horrível, queriam voltar para cá, mas precisavam limpar aqui porque estava bagunça grande. Outro, Black Mirror. Black Mirror é uma série que eu super curto, mas, assim, mostra a tecnologia de um ponto de vista diferente, né? Eu acho super massa isso, mas também um pouco caótico. Ou seja, a gente pensa assim com base em alguns inputs do passado e tem alguns filmes futuristas que dão uma visão melhor do mundo, mas normalmente o que a gente escuta do futuro é que ele é apocalíptico, é que deu caos, explodiu tudo, não deu certo. Então, como é que a gente vai pensar, só bota isso aí, com todos esses inputs passado e uma prospecção de futuro tão complexo, né? Complexo, tão estranho. Mas vamos continuar na nossa pergunta. Cidade. Eu não sou da área, não sou realmente como o Cristiano é, mas eu preciso aqui, ó. Cidade, normalmente são áreas urbanizadas, é uma aglomeração humana, localizada numa área geográfica circunscrita. Ou seja, a cidade está muito vinculada ao humano. Apesar de ter toda a questão da infraestrutura, né, a cidade ela é uma área urbanizada, certo? E continuamos. O que seria, então, volátil? Volátil, que voa ou pode voar. Voador, cuja opinião ou ponto de vista muda com facilidade. Inconstante. E aí eu pergunto, quando foi que não foi assim? Volta até como o Cristiano disse aí. Quando é que foi que, se a cidade é urbanizada, tem gente, e a gente é tão inconstante, falo por mim, então vivo mudando, imagine achar, quem foi que permitiu, ou alguém disse, que não era volátil? Né? E aí eu acho que a pandemia trouxe algumas questões para a gente, que aí eu vou falar do meu ponto de vista aqui, tá? E é o que eu vejo em algumas pessoas também. O que a pandemia me trouxe? Pontos que a pandemia me destacou. Globalização. As fronteiras são invisíveis. Bom, óbvio, né? Mas vamos, o que foi que destacou? Algo que aconteceu na China, chegou aqui, né? E, assim, algo que acontece lá, influencia aqui, o que influencia aqui, acontece lá, e as fronteiras são invisíveis. As fronteiras foram feitas para ajudar na administração, no passado, já rolou muita guerra por causa disso também, mas não há uma separação. Quando a gente pensa em globalização, tipo aqui a gente está agora em 30 países, mais de 30 países, mas essas fronteiras, você não é um outro país, não é outro mundo, na verdade, não é outro mundo, você não sabe, é tudo o mesmo globo. A gente está tudo junto. E eu posso dizer com certeza que é, porque eu já fui para o outro lado do mundo, no Japão, e eu garanto a vocês, tem 2 pés, 2 braços, uma cabeça, pai, mãe, alguns têm tios, enfim, né, irmão, briga, tem problemas amorosos, tem alguma questão de cultura, assim, uma cultura bem estranha, mas são humanos, são normais, assim, são iguais, né? Apesar das coisas esquisitas aí, eu trouxe até uma foto esquisita aí do vaso sanitário deles, eu juro, isso é um vaso sanitário, que eu levei um pouco de susto, não consegui usar muito isso aí, não, e ele fica, esse vaso, eu encontrei lá no Museu de Ciência e Tecnologia, de lá, Japão, eles acham isso mais ergonômico e mais higiênico, né? E aí, enfim, é o jeito deles, mas eles fazem suas necessidades, né? Como eu disse, são humanos também. Apesar que tinha outro banheiro também, outro tipo de sanitário, que tem cheio de botão, meu filho. Tem botão aí que toca música, eu acho que é para ninguém escutar, solta cheirinho, jato para água de tudo que é canto que sai. É cheio de quereco-queco, que quando eu usei eu não sabia o que fazer também, né? Como o outro eu vou dizer que foi muito estranho, né? Apesar de todo mundo dizer que é super ergonômico e higiênico, eu tive um probleminha, eu tinha dificuldade de me equilibrar para qualquer coisa aí. Continuando, coisas que a pandemia destacou, ela jogou na nossa cara a volatilidade, que ela já existia, nunca deixou de ser, né? Sabemos que a velocidade agora está maior, né? A gente está vivendo atualmente na velocidade 2x, e eu tenho certeza que se tu estivesse vendo se fosse gravado, algumas pessoas estariam vendo essas coisas todinha em 2x também, né? 2x é a velocidadezinha que você consegue mudar na apresentação. Apesar que eu falo muito rápido, tem gente que ainda bota 2x. Eu boto 2x, né? Continuando. Ela também destacou na nossa cara a desigualdade social, econômica, tecnológica e ambiental. Ela já existia, tudo isso já existia. Apenas mostrou, logicamente, algumas pessoas ainda não vê. Mas que nem o Cristiano falou, a questão ambiental, como mudou? Eu botei desigualdade ambiental na questão de como mudou com a pandemia, a gente preso em casa, como ficou melhor? Você já olhou o céu direito? Ele está totalmente diferente. Você já teve a oportunidade de ir para o mar? Está muito diferente. Quantas fotos a gente viu, se é verdade ou não, enfim. Mas a percepção, o pôr do sol está a coisa mais linda, vermelho, está tão bonito.
Está diferente, né? Está tudo muito diferente, porque a gente parou de fazer poluições, né? A questão da desigualdade tecnológica, a gente está aqui agora porque você consegue ter um equipamento eletrônico e tem internet. Mas tem gente que não tem. Tem gente que não tem nem eletricidade. Tem gente que o problema não era nem esse, estudar, porque eu não consigo trabalhar, o problema era lavar a mão, porque não tinha água direito no seu local. Essa desigualdade. E como eu falei, se a globalização, né, se algo que acontece na China influencia aqui, imagine teu vizinho. Imagina a comunidade vizinha. Não tem separação. Porque queira ou quer não, mesmo a gente não fazendo nada, a gente influencia. O que a gente faz? Influencia o lado de lá, o que o lado de lá faz influencia o lado daqui. Somos um só. Né? E outra coisa foi a necessidade de repensar. Qual futuro queremos? E aí, como eu falei logo no início da apresentação, eu acho que o pensar está muito vinculado aí com base dos alguns inputs, ensinamentos, ou seus, ou que alguém lhe disse. E aí, e esse futuro normalmente é tão caótico, então eu prefiro, no lugar da necessidade de repensar, eu diria a necessidade de sentir. De sentir. Qual o futuro que tu quer? Qual o futuro que eu desejo? Tipo, fecha o olho, velho, bota a mão no peito, sente. Pô, qual o futuro que eu quero? E aí, com esse sentir, e da pergunta quando o Cláudio me fez para poder falar com vocês, eu diria que eu sinto que eu queria, e eu acho que as cidades pós-pandemias devem aprender com a pandemia e resolver todas essas questões que estão aí. Eu acho que a gente tem que, de uma vez por todas, entender que está todo mundo junto e misturado, que as fronteiras são invisíveis, não tem isso. Você pode acessar o que você quiser, né? Logicamente tem a questão de cultura, as questões, enfim, por causa da gestão que eu falei. Mas a gente é um país, um mundo só, né? A saber lidar com a volatilidade, nada mais seguro do que saber lidar com a insegurança, já diria uma monja, né? E que essa desigualdade, a gente cada vez mais diminui essa desigualdade, porque como eu falei, todo mundo é um tecido junto. Então eu acho que quando a gente tem que pensar num futuro, pensar nas cidades, pensar na gente como ser humano, pensar na gente como instituição, eu acho que a gente tem que levar em conta tudo isso, sabe? Pensar, ter inspiração localmente, pensar globalmente, agir coletivo, e eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que, uma vez por todas, entender que estamos juntos, sabe? E é essa a mensagem que eu queria dizer para vocês, e eu acho que é isso que as cidades e as pessoas deveriam sentir e agir, talvez, aí, na pós-pandemia. E aqui é meus contatos, eu queria dizer para vocês nunca pararem de sonhar, tá aí também meu Instagram, meu LinkedIn, meu telefone não tá não, mas meu e-mail e também aí o QR Code. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da provocação. Vamos lá. Ô, gente, obrigada por trazer esse tema, obrigada por trazerem essas considerações de vocês. Eu queria começar aqui com uma pergunta que o Guilherme Robert fez. O futuro pós-pandemia são as smart cities e a privacidade? Como fica? E aí, Cristiano, quer começar aí? Posso começar? Por favor. Olha, pessoalmente, eu não acredito muito na separação entre smart cities e não smart cities, sabe? Dumb cities. Até por ser um conceito tão volátil, o de smart city, qualquer cidade pode ser smart, pode não ser, a depender de quem está fazendo o crivo do conceito. Eu não sei se já estava na minha apresentação, mas eu realmente acho que a solução pós-pandemia, a solução da cidade pós-pandemia é a própria cidade, é o que a gente já tem, a gente tem que reaprender a usá-la, aprender a interagir com as pessoas, a respeitar as pessoas. Quer dizer, a gente está num momento muito não só de cuidar de si, mas de cuidar dos outros. Né? Bom, em alguns lugares do mundo, talvez as pessoas tenham um pouco mais desse senso, desse pacto social. Aqui a gente realmente não tem, não é muito chegado a isso, não acredita muito nisso. Então, eu acho que tem uma inteligência que talvez seja muito mais emocional das pessoas do que, de fato,
tecnológica, tecnocrática, ou o que seja, para resolver a questão. E privacidade, que privacidade? Né? Assim, é a pandemia, é o pós que vai acabar com a nossa privacidade? Assim, a gente está aqui e o que é que o StreamYard está pegando nosso, né? Vocês estão aí no YouTube, que privacidade é essa? Então, quanto a isso, eu acho que não, mas sem querer ser pessimista, mas acho que não. Eu poderia dizer assim que eu espero que essa pandemia acabe logo. Então, no futuro pós-pandemia, eu acho que a gente ainda não tem uma Smart City, porque eu espero que ela seja muito breve. Mas eu acredito que no futuro a gente tem aí a robotização, a inteligência artificial, as mudanças muito rápido. Eu acho que pode ser, eu acredito sim, que pode no futuro, mas não tão próximo pós-pandemia. E eu acho que as questões jurídicas, acho que algumas, como trabalho em governo, eu sei que algumas questões é muito mais lento. A infraestrutura, a mudança do mindset da pessoa muda rápido. A infraestrutura da cidade demora. Eu posso dizer que a regulamentação também demora pra caramba. Então, eu acho que essa questão de privacidade, eu acho que ela vai se resolver sim, espero depois da pandemia, mas tem algumas leis que já estão rolando nesse sentido. Então, eu acho que essas questões vão ser ajustadas para essa nova realidade. Eu queria fazer uma perguntinha agora, vamos ver se você consegue me responder, é só uma brincadeirinha. Fernanda, passa então para a gente a forma da Coca-Cola, vai? A fórmula da Coca-Cola. O problema, posso até te dizer, mas não vai dar muito certo, não, sabe? Porque por causa da questão da marca, o teste cego nunca deu certo, quando eu faço as pessoas percebem. Achei que a gente ia conseguir construir um negócio milionário aqui, mas tudo bem, não tem problema. Eu vou criar uma nova Coca-Cola, uma coisa melhorzinha, assim, vamos pegar uma outra coisa aí. Gente, vocês tocaram em uns assuntos aqui falando sobre a questão da privacidade. Ontem a gente teve uma conversa aqui com o Moisés Costa Pinto, falando sobre algoritmos. E aí começaram a perguntar, e agora? Como é que a gente faz? A gente não tem privacidade nenhuma, né? Tem como fugir de algoritmo? Aí uma pessoa até comentou assim, manda carta que você consegue fugir. E aí ele virou e comentou assim, não tem nem como fugir de algoritmo, ter sua privacidade por carta, porque os correios têm o seu endereço, tem para onde você está enviando carta, com quem você está falando, com quem você está se comunicando, o que você está enviando. Ou seja, que privacidade? Queria que vocês comentassem um pouquinho mais a respeito disso. Olha, acho que muita coisa tem que ser ressentida, até essa questão da privacidade. Eu acho que certas coisas não tem... É tipo, sabe quando tem uma maré acontecendo no rio, em fluxo? Não adianta você segurar na borda. Se segurar na borda, você vai sofrer mais. Ou você aprende, como eu falei, acho que a gente tem muita coisa a adaptar. Até o uso da tecnologia, a gente viu que o ser humano é capaz de muita coisa, positiva e, infelizmente, nem tanto positiva. Então, eu acho que a gente já passou por tantas revoluções. E eu lembro quando eu era muito nova, e minha mãe dizia, esse menino lá, computador, e a minha avó falava mal da minha mãe porque assistia muito TV. Então, a gente está sempre pensando que está o carro, mas, bicho, assim, eu acho que a gente tem que estar alerta, a gente tem que, logicamente, viver o presente e observar isso aí e ir ajustando. Eu realmente não sou futurista, e aí eu acho assim, que vai ter algumas mudanças, sim. Eu ainda não sei prever qual. Como eu disse, eu estou no meio de Dark. Como é que eu vou saber, gente? Pelo amor de Deus. Né? Eu também acho que é uma luta em glória. Assim, de certo modo, eu acho que nós, eu digo, não nós neste momento histórico, nós, humanidade, né? Ao longo dos séculos, nós vamos constantemente renovando o nosso pacto com o diabo. Se a gente quiser fazer uma analogia assim, bem judaico-cristã, né? A gente sempre está vendendo a nossa alma, de novo, ao avanço tecnológico. A gente ganha uma série de coisas, mas a gente entrega também muito.
E cada vez a gente entrega um pouquinho mais e não vai percebendo o que é que está entregando e vai ganhando também. E como o ganho é muito mais tentador, né? De novo, sendo bem judaico-cristão, sem querer ser, mas já sendo, é a maçã, né? Assim, Adão e Eva lá comendo a maçã, tá aqui, ó, ele pode comer, você vai ficar sabendo um bocado de coisa, mas vai ser expulso do paraíso. Tem gente que fica tentando voltar a esse paraíso, construir novos paraísos e tal. Eu realmente acho que é uma luta inglória, você sempre vai deixar rastro do jeito que é, talvez esteja até na nossa própria essência, né, de fazer essa troca, assim, de entregar nossa alma em prol de não sermos simplesmente animaizinhos lá, enfim, como as capivaras, sabe? Mas, bom, enquanto isso tem a ver com o Smart City, realmente eu acho que não faz diferença o título de Smart City nesse caso. Acho que está na nossa essência de ser humano fazer essa venda. Tá. Eu poderia fazer uma observação, né, aqui? Oi, Isabela, Cristiano, eu gostei da observação que teve aqui, que talvez o Smart, a gente pensa logo na tecnologia, porque é o do conceito, mas assim, o Luiz colocou que talvez o Smart já pensar no próximo, algo mais básico. Eu achei isso uma observação bem massa. Existe o conceito de Smart Citizens, né? Sim. Que eu acho que faz mais sentido, talvez seja mais alcançável. E, bom, talvez esteja mais por aí. Acho que a gente tem que ser mais. Nós temos que ser mais smart do que a cidade. Se nós formos, a gente resolve a cidade se resolve por si só. Se começar por nós, é mais fácil do que esperar que os dispositivos e os algoritmos sejam bonzinhos e nos perdoem, nos poupem. Eu acho que é melhor a gente trabalhar por nós mesmos. Não sei se a gente vai conseguir com que os algoritmos sejam bonzinhos, né? Mas tudo bem, acho que se a gente tiver uma esperança. A Matrix, né? É verdade. Matrix, a pílula azul, né? Muita gente que já nasceu pós-Matrix aqui, certamente, que está assistindo, mas tá ali aquela história, né? Você vai alimentando a máquina, daqui a pouco a máquina lhe come, começa a devorar você próprio para ela existir. O Thiago Benevides, ele fez um comentário aqui. Como será o emprego no mundo pós-pandemia? Cara, eu espero que meu emprego, na verdade, seja surfando e as robôs trabalhando. Mas, enfim, eu acho que a gente, no futuro, a gente tem algumas questões, eles são, como eu falei, o fluxo está indo. Não tem como parar o fluxo, sabe? Como eu falei, a história da minha mãe, da minha avó, enfim, não tem como. Então, eu acho que o emprego, ele vai ter, alguns empregos vão surgir, novos empregos. Aqui mesmo, nessa pandemia, surgiu gerenciador de lives, para você gerenciar lives, algumas questões. E eu acho que no futuro também, com o advento aí da tecnologia, algumas questões de processamento muito mais rápido, até porque, como o Cristiano falou, a gente ainda não, só alguns tomou a pílula e consegue transcender algumas velocidades. Então, eu acho que o emprego vai mudar e eu acho que cada vez mais vai ter tempo para a gente cuidar de coisas que a gente gosta. Então, acho que quem ficou em casa na pandemia, isolado, viu que tinha coisas que gostava. Tem gente que disse assim, eu adoro botar a mão dentro do saco de arroz, porque o grão é massa. Então, assim, fazer coisas que você goste, entendeu? Então, o seu emprego vai ser ressignificado também. Então, eu acho que no futuro, o emprego vai ser algo que a gente queira, que nos faça bem, e pronto. É o que eu espero e que eu acho. Eu também. Eu também já acho que é outro conceito volátil, assim, em transição, né? Com certeza. Esse pacto mundial aí do trabalho cada vez vai se tornando mais sutil, né? Hoje tem muita gente ganhando dinheiro só com informação, só por like, só por... Né, gerando bits e sendo pago por isso. Então, acho que a própria noção de estar empregado, né, ser empregado de alguém, isso tende a mudar. Agora, tende a mudar também num certo extrato. É bom lembrar, e aí voltando às minhas imagens ali, apocalípticas contemporâneas,
a gente está falando do nosso extrato, quer dizer, pessoas com qualificação, com educação, que estão no ecossistema, onde as oportunidades aparecem, onde as pessoas têm formação suficiente e tempo suficiente para ter insights de, eu posso fazer isso, ganhar dinheiro com isso e tal, encontrando ali clientes, pessoas que podem pagar por serviços muito específicos. Enquanto você não tiver, de fato, eu não quero nem usar o termo democratização, mas enquanto você não tiver uma pulverização, de fato, do conhecimento, da educação básica, mínima, para que todo mundo possa estar no mesmo ecossistema, você ainda vai ter mundos ali onde o emprego tradicional vai existir e outros onde as pessoas vão encontrar outros meios, e, enfim, vai ter quem não encontre nada, que é o grande problema. O nosso grande problema são as pessoas que não conseguem, que não entram no fluxo, ou melhor, elas são arrastadas pelo fluxo e morrem na correnteza, batendo nas pedras, elas não têm opção nem de se largar, nem de se segurar, nem de surfar. Então, essa coisa do cuidar do outro, que eu estava falando, cuidar de si, mas cuidar do outro, acho que passa por isso também, ter mais noção de que se não tiver todo mundo mais ou menos no mesmo ritmo, no mesmo fluxo, no mesmo turbilhão, as coisas não andam. Você vai ter mundos paralelos aqui do lado. Isso não é bom para ninguém. Ontem eu ouvi um comentário falando que as profissões que necessitam de mais cuidado, do tato, que a gente sabe que vai necessitar mais do humano, essas a gente não tem como mensurar, assim, porque essas continuarão sendo necessárias. Acho que, agora eu não lembro quem que comentou ontem, que muitas profissões vão deixar de existir em torno de cerca de 10 anos. A gente ouviu ontem aqui no palco. E só que também tem esse caminho inverso, né? Daquela pessoa que está no fluxo, está trabalhando, só que aí às vezes está estressada demais, está com um nível alto de trabalho, está trabalhando de casa, às vezes com, não sei, 10 clientes e fazendo tudo, e às vezes se vê surtando, e aí ela opta por ir para um caminho mais tranquilo, inverso, voltar para as origens, fazendo coisas mais manuais. Qual que é a opinião de vocês sobre isso, sobre o futuro dessas profissões que vão continuar crescendo, vão surgir cada vez mais novas profissões e outras profissões talvez venham a morrer e tem gente ressignificando sua forma de trabalho, sua forma de viver? Quer começar, Cristiano? Posso. Eu já ouvi algumas previsões aí do tal do ponto de singularidade, que quando algoritmos estiverem gerando algoritmos, ninguém vai precisar mais ter trabalho com nada, aí vai poder se dedicar... Gente, algoritmo gerando algoritmo. Né? Se dedicar a coisas mais interessantes e tal. Eu torço para que esse dia chegue, certo? Já que a alma já está vendida, eu até torço para que esse dia chegue. Eu não sei o que é que eu vou fazer. Mas eu acho que é um movimento interessante, embora tem que pensar de novo a abrangência disso, né? Assim, até que ponto é sustentável e por quanto tempo isso é sustentável. Né? Não sei, a gente tem que cada vez mais no mundo pós-pandemia tem que ter cuidado com as bolhas, né? De não estar só... Enfim, é o WhatsApp lá da história da capivara. As pessoas não tiveram cuidado nem de, sei lá, olhar do outro lado do rio para ver se a capivara existia mesmo ou não, ou antes da pandemia não olhavam e tal. A gente cria as bolhas e de repente, dentro dessa bolha a coisa funciona. Até que a bolha estoure. Depois a bolha uma hora estoura. Né? Então... enfim, essa imprevisibilidade, essa volatilidade da vida, talvez que a noção que a pandemia trouxe para a gente, diz, olha, as coisas podem acabar de uma hora para outra, pode ter daqui a pouco um outro vírus, parece que já tem, que vai ser pior. A segunda onda não é nem mais do corona, é uma outra coisa, é um outro tsunami aí por cima.
isso, se alterasse essa percepção de que tudo é volátil, né, tudo pode mudar de uma hora para outra e levasse, de fato, as pessoas a terem mais noção de que as bolhas estouram e são temporárias, talvez pudesse mudar, né? Talvez pudesse mudar essa percepção geral. Enquanto não, eu não sei, a gente vai trabalhando assim, nos nossos microcosmos. E assim, eu acho assim, na minha, assim, o que eu acho, né, é que os seres humanos não são mais como eram antigamente, alguns, tá? Eu acho que, se você vê um trabalho repetitivo, algumas pessoas eu não consigo fazer. E eu vejo algumas pessoas também não conseguindo fazer algum trabalho repetitivo, que às vezes era natural para o meu pai, para minha mãe e para minha avó. É isso que eu quero dizer, sabe? Não o pensar, não era mais como antigamente, que algumas coisas a gente ainda bem continua. Então, acho que se a gente mudou, os nossos empregos mudam também, porque eu não vou querer mais aquilo. Então, eu acho assim, eu acho que a Cristiano vive está tocando muito aí na tecla, e eu toquei na apresentação também, a desigualdade, a questão tecnológica, a questão, enfim, essa desigualdade, o aumento disso aí pode fazer aumentar cada vez mais a disparidade social, a disparidade econômica, porque o que eu tenho aqui, fulano não tem, quem não está participando aqui, vai ficar mais atrasado ainda. Mas, enfim, pensando no futuro das profissões, eu acho que algumas pessoas têm mudado também. Não faz mais sentido aqueles trabalhos habituais, porque eles não se enquadram mais naqueles trabalhos habituais. Talvez eles se enquadrem mais no trabalho que vão vir. Eles que vão criar os trabalhos que a gente está achando que vai criar. Eles é que vão criar. Então, eu acho assim, dentro do futuro das profissões, eu acho que vai ser necessário, porque, enfim, algumas coisas, como eu disse, o processamento é mais rápido, que queira ou quer não. E é isso, é a minha opinião. E para nós, como sociedade, como é que a gente faz para diminuir essa desigualdade que é eminente, assim, que acaba ficando cada vez mais evidente, que as pessoas não têm acessibilidade, não têm acesso à internet, não conseguem se manter atualizadas, não conseguem, às vezes, ter acesso a uma informação real, de qualidade, confiável. Assim, como eu estava falando, todo mundo junto, então, cada um vai trabalhar, eu acho que cada um, não tem como eu pedir para, vamos supor, que eu vou dizer uma fórmula aqui, que alguém que já não tem vai para ajudar outra pessoa, enfim, eu acho que cada um tem o seu limite de ajudar o próximo. Assim, o que eu tento fazer, assim, o que eu vejo estratégico para mim, eu trabalho no governo do estado, eu fico dizendo que eu quero fazer o reboot do sistema lá também. Entendeu? Então, eu fico lá no meio e tentando fazer o máximo que todas as vozes sejam ouvidas, a gente consiga interiorizar cada vez mais algumas iniciativas, que a gente trabalhe em rede, eu foco muito em trabalhar em rede. Tipo, eu vou estar participando até mais tarde de uma outra, então vou até convidar às 8 horas, de rede de ecossistema e inovação de Pernambuco, que vai do litoral ao sertão. A gente está querendo trabalhar todo mundo junto, o máximo que a gente puder, que eu acho que uma pessoa sozinha não vai conseguir, mas em rede, eu acho que cada vez mais trabalhando em rede é uma boa, sabe? Eu acho. Eu diria que certos momentos de trauma podem servir para uma tomada de consciência, né? Assim, para acordar. Coletiva, né? O primeiro passo, eu acho que é uma consciência, assim, prestar atenção, onde é que você está, onde é que as coisas estão. Aproveitar que está tudo reabrindo, certo ou errado, está tudo reabrindo, e olha lá para o rio, preste atenção, vê se não vê uma capivara no dia a dia, né, para não estar se baseando no compartilhamento de WhatsApp, e ver quem está do lado, né, ver quem está fazendo o serviço que você não quer fazer, né, para ter cuidado da gente não normalizar. O ser humano tende a normalizar tudo, daqui a pouco está todo mundo achando normal isso que a gente está fazendo. O novo normal vai ser o normal, vai ser o velho de novo, e não normalizar a ponto de esquecer que tudo pode entrar em colapso. Aí a gente pode viver, de fato, uma outra, já vive, mas pode piorar a nossa distopia de ter realmente aqueles cenários catastróficos de um local pós-apocalíptico, onde se você sair na rua, você é devorado vivo e tal. Ninguém se engane, né? O vírus, do mesmo jeito que vem vírus, vem coisa de nós mesmos. Vem ataques de nós mesmos. Por isso que eu acho que o ser humano ainda não mudou tanto.
Coisas estão ali dentro que podem renascer, a depender da eu estou pedindo tanto que com esse vírus poético ajude a gente para alguma coisa, Jesus. Poético. Porque eu digo que é poético. Muitas coisas foram muito poéticas. Por exemplo, se você para pensar, você pode ter o vírus, você não sente nada, mas você leva para casa e pode alguém pegar algo que você não sentia. Então, algumas vezes que a gente soltou farpas ou falou alguma coisa de alguém que para você não tem problema nenhum, mas aquilo ali feriu alguém, sabe? Aquilo ali destruiu alguém, aquelas coisas que a gente não consegue perceber. Então, esse vírus, para mim, ele foi muito poético, mostrou muitas coisas, apesar de todo enfim, os que acontecem, mas eu digo que ele é um vírus poético. E eu queria fazer uma observação, que você falou aí do novo normal, eu tenho tanto medo de a gente virar normal de novo. Nossa, que eu não gosto de novo normal, porque eu acho que a gente vai pegar... Isso não aconteça, né? Novo normal não, porque a gente vai evitar... Não, vamos ser anormal, é melhor. Gente, o papo tá bom aqui, tem um monte de pergunta que o pessoal soltou aqui no chat também. Se a gente tivesse mais tempo, a gente ficaria aqui um bom tempo falando sobre esse assunto, mas infelizmente a gente já está encaminhando para o fim, e eu queria abrir esse espaço aqui para vocês deixarem os recados finais. Vamos começar pela Fernanda. Obrigada a todos vocês que participaram, que estão aí, que a gente não pode responder todos, mas enfim, meu contato foi deixado, também aqui quer saber um pouquinho mais, também tem no card. Eu queria agradecer a Isabela, eu queria agradecer, apesar da pergunta, ao Cláudio, me fez pensar muita coisa, sentir muita coisa, e eu queria agradecer a Campus Party, todo mundo que está aí trabalhando, deve ser uma loucura para que tudo isso aconteça. Eu queria agradecer e queria assim, provocar vocês a sentir mais o que vocês gostariam do futuro. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Cristiano? Eu também só tenho a agradecer, acho que foi ótimo, agradecer ao debate com o Fernando, a mediação de Isabela, desculpar o pessoal que fez pergunta e não deu tempo de responder, qualquer coisa a gente se encontra em outros momentos. Só chamar eles nas redes. Né? Enquanto a gente não tiver uma vacina comprovada, por favor, usem máscara, cuidem dos outros, tenham cuidado ao andar na rua, não saiam se esfregando aí, como a gente costumava fazer, andem mais de bicicleta, andem mais a pé, fiquem perto de casa, tá? E olhem pela janela, no mínimo, o que é que está acontecendo lá fora, que muita coisa não parou, não. Tá tudo do mesmo jeito. E o problema é esse. É isso que a gente tem que resolver. É verdade. Bom, gente, muito, muito, muito obrigada. Obrigada mesmo pela participação de vocês aqui com a gente. Obrigada a você aí de casa. Logo mais a gente está de volta e não sai daí não, que a gente volta com outro conteúdo bem enriquecedor aqui para vocês. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão.